Você já ouviu falar que alguém recém-casado e feliz saiu de casa correndo, entrou no carro e em seguida deu fim da própria vida? Pois é isso que a polícia de Baltimore falou para a esposa da vítima. Sim, vítima, porque o que aconteceu com Ray Rivera certamente não foi autoextermínio. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Ray Omar Rivera nasceu em 10 de junho de 1973. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, 118 quilos, jogava polo aquático, tinha os ombros largos e o sorriso radiante. Era filho de oficial da Força Aérea e por isso ele e sua família estavam sempre se mudando. Eram muito felizes e Ray achava graça de tudo. Ele tinha um senso de humor muito aguçado, então ele cativava todas as pessoas ao seu redor. Muito jovem, o Ray ele acabou se casando com a Alison e ele tinha o sonho de ser roteirista e diretor. Então, por conta disso, o casal se mudou para o sul da Califórnia, porque lá, seria mais fácil do Ray arrumar um trabalho como roteirista. Mas acontece que não deu muito certo. Então, diante disso, o Ray acabou pedindo ajuda para um amigo de infância, na verdade, amiga de escola mesmo. Eles até treinavam polo aquático juntos, frequentavam a casa um do outro, então era uma amizade assim forte. O Ray foi então pedir ajuda para esse amigo dele, o Porter. Porter, ele tinha uma empresa de finanças que escrevia sobre investimentos. Sabe aquele tipo de empresa, gente, que tem pessoas que são os redatores ali, os escritores, então eles vão lançando notas de aonde que é bom investir seu dinheiro. Quem é muito rico, deve entender disso melhor, porque as pessoas têm muito dinheiro para investir, então elas não sabem aonde investir, e essas empresas, elas geram essas notas dizendo exatamente aonde é melhor você investir, aonde tem mais chance do seu dinheiro render. Então o Ray, ele foi trabalhar exatamente com isso, para escrever esses artigos, Então ele seria redator de publicações financeiras na empresa do Porter. Mas para isso ele teria que se mudar para Baltimore, que era a cidade onde ficava a empresa do Porter. Então, ele e sua esposa decidiram que eles iriam ficar lá apenas 2 anos, até porque eles não conheciam ninguém, e o Porter era a única pessoa, na verdade, que eles iriam ter contato ali, a princípio. Então, em 2004, o casal se muda da Califórnia para Baltimore. Chegando lá, eles encontraram uma boa casa, uma igreja local que eles passaram a frequentar. A comunidade também ali ao redor era muito, hospitaleira, as pessoas eram muito bacanas. Então eles estavam felizes, recém-casados, com uma casa boa, tudo caminhando. O Ray estava empregado. Então estava tudo ok. No dia 16 de maio de 2006, a Alison, ela tinha uma viagem de negócios. Então eles acordaram, tomaram café da manhã juntos e ela foi viajar. Quando ela chegou no hotel mais tarde, já era ali por volta de 6 da tarde, ela ligou para o esposo, mas ele não atendeu. Ela achou estranho, E naquela época, eu esqueci de mencionar, eles estavam recebendo uma hóspede na casa deles, que era uma amiga deles, na verdade, que morava em Nova York, a Cláudia, mas ela estava na cidade, então eles estavam recebendo ela. Porém, como a Alison teve que viajar, ela estava ali hospedada, então ficou ali na casa, E o Ray estava trabalhando em casa, então estava tudo ok. Beleza. A Alison tenta ligar pro Ray, ele não atende. Passa um tempo, ela então liga para a Cláudia atende e fala assim, olha, eu escutei o Ray saindo, eu acho que o telefone dele tocou ali por volta de 6h30, e aí ela disse, que só escutou ele falando assim, como se fosse uma expressão de surpresa, como se naquela ligação, alguma coisa tivesse deixado ele espantado. Tanto que ele saiu do jeito que ele estava. Ele estava de chinelo, ele saiu de qualquer jeito, deixou as luzes acesas, entrou no carro e foi embora. E a Cláudia falou isso com a Alison, que tinha acontecido, e as duas ficaram então ali aguardando um retorno do Ray, para que ele em algum momento desse notícia, ou falasse o porquê que ele tinha saído apressado, o que tinha acontecido. Mas enfim, elas estavam então aguardando. Porém, gente, o Ray não voltou. Então, às 5h30 da manhã, a Cláudia liga para a Alison e fala, olha, ele não voltou.
acho que alguma coisa realmente séria aconteceu. E a Alison, né, tava lá na outra cidade, ela falou, não, então peraí. E aí ela, no mesmo minuto, gente, ela já voltou pra Baltimore pra saber o que tinha afinal acontecido com o marido dela. Chegando em Baltimore, a Alison avisou pra toda a família do Ray, né, então a família dele começou a ir pra casa dela, então o irmão dele foi de Orlando, né, saiu de Orlando e foi pra lá. Os pais dela, os pais dele, todo mundo se reuniu na casa da Alison, né, do casal, na verdade, para tentar solucionar o que tinha acontecido com o Ray. A Cláudia, ela teve que voltar para Nova York, então ela acaba voltando. E a família ali, né, inicia então um plano para tentar entender o que estava acontecendo. Eles tentaram ligar para o celular do Ray várias vezes, mas só dava desligado. A Cláudia checou os cartões de crédito, né, e viu que eles não tinham sido usados. Os dias estavam se passando, nada acontecia. O Porter chegou a oferecer $1.000 de recompensa para quem desse alguma notícia, alguma informação do Ray Rivera, mas nada, ninguém apareceu para falar absolutamente nada a respeito disso. No dia 22 de maio, então já havia se passado 6 dias desde o desaparecimento do Ray. Os pais da Alison, eles resolveram então sair para procurar, né, ver se encontrava o carro do Ray. Eles começaram a checar tudo e até que em um determinado momento eles viram, um deles viu, eu acho, o carro do Ray num estacionamento aberto do antigo Hotel Belvedere. E aquela área ali era também onde ficava a empresa que o Ray trabalhava. Então, quando eles encontraram o carro, eles acharam assim, cara, não é uma área incomum, entende? O Ray conhecia aquela área, ele trabalhava ali. Tinha no carro um ticket de estacionamento de 6 dias de multa, né, que era o tempo que o carro estava ali. E o funcionário que deixou esse ticket, ele disse que lembra quando o Ray estacionou ali, mas ele nunca mais viu o Ray voltando. Depois que o carro foi achado, muitas pessoas voluntárias se mobilizaram e começaram a procurar por Ray naquela área, até que uma nova pista foi encontrada. Eles descobriram um buraco em um telhado no Hotel Belvedere. E como que aquele buraco foi descoberto? Porque 3 amigos do Ray, 3 amigos do trabalho dele, na verdade, no dia 24 de maio, ou seja, já tinha aí 8 dias que o Ray tinha desaparecido, eles resolveram checar o último andar de um edifício garagem que ficava ao lado do Hotel Belvedere. Quando eles chegaram nesse edifício, lá no alto, eles avistaram um buraco no andar assim, no telhado de baixo. Porque imagina, era um telhado todo branco e eles viram um pontinho preto e tinha um par de chinelos do lado. Então eles acharam aquilo tudo muito estranho e chamaram então a polícia. Quando a polícia chegou no local, ela pediu que o segurança abrisse então a porta que dava acesso aonde estava ali aquele buraco. E quando eles abriram a porta, gente, o cheiro era insuportável. Eles viram um corpo no chão e um buraco no teto. O buraco, né, o teto, perdão, ele era feito, revestido assim de metal. Então, aquela pessoa, ela tinha atravessado toda aquela estrutura, né, do telhado ali, o metal, tudo, e caído ali dentro. A polícia, então, notificou, né, a família do Ray sobre o que eles tinham encontrado e, chegando lá, eles confirmaram que sim, que era Ray Rivera. A família não conseguia entender como que aquilo tinha acontecido. Ray era uma pessoa muito querida, sabe? Tinha amigos por todos os lados. Na verdade, ele nem tinha inimigos. Então, eles ficaram assim, sabe? Boquiabertos. Eles não estavam entendendo nada. Aquilo não fazia sentido nenhum. O Hotel Belvedere, ele era um hotel, naquela época, de luxo, sabe? Frequentado por pessoas ricas, muito chiques, renomadas. Então, aquilo ali tudo virou um burburinho na cidade, não se falava em outra coisa. A perícia viu que o corpo estava em alto estágio de decomposição quando foi encontrado. Já havia se passado 8 dias desde o desaparecimento de Ray. A autópsia dele indicou múltiplas costelas fraturadas, pulmões perfurados, lacerações de 25 centímetros, traumatismo craniano, a perna direita quebrada em 2 lugares e o osso estava exposto. Concluiu-se, então, que ele caiu de uma altura muito alta e atravessou o telhado. O buraco era preciso e pequeno. Não houve afundamento do telhado. Ray caiu na vertical e atravessou como um projétil. Mas a grande pergunta era, de onde que ele caiu e como que ele foi parar lá? A primeira teoria é de que Ray tinha caído
pulado ou sido empurrado do telhado do Hotel Belvedere e caído, né, então, naquele outro telhado, né, atravessando aquele outro telhado que ficava 11 andares abaixo. Mas essa teoria, gente, ela não fazia muito sentido, porque a distância ali no telhado do Hotel Belvedere, a distância que teria que ser percorrida para cair exatamente aonde esse buraco foi feito era de 12 a 14 metros. Então, para isso, ele teria que vir correndo, né, o Ray, correr todo o telhado, dar um super salto para poder cair lá naquela distância. Eram 11 andares abaixo. Então, isso fica muito inviável. Primeiro porque um telhado é cheio de ar-condicionado, né, estruturas, tem um monte de coisa ali, então você não tem como ter aquela corrida frenética. Segundo também que mesmo ele sendo alto, atlético e tudo mais, ele calçava chinelos, então tinha como ele pegar esse impulso. Então essa teoria foi totalmente descartada. A Alison, né, a esposa do Ray, ela chegou e até esse telhado do Hotel Belvedere. Ela ficou assim apavorada com a altura. Ela disse que o Ray tinha medo de altura, então que ela só conseguia se perguntar o que o marido dela foi fazer ali naquele telhado naquela noite. A segunda teoria é de que Ray teria pulado do telhado do edifício garagem, mas a angulação não batia. Seria impossível fazer aquele salto, e a altura era de 6 metros até o buraco, o que talvez não seria suficiente para tirar a vida de Ray. Então essa teoria também foi descartada. A terceira teoria é de que Ray teria caído do parapeito do 11º andar do Hotel Belvedere. Mas isso também não fazia muito sentido, porque para isso ele teria que invadir a privacidade de alguém. Porque, gente, o parapeito desse hotel, você não tinha acesso a ele pelos corredores do hotel. Você tinha que estar realmente hospedado em algum quarto ou utilizando algum escritório para você ter acesso ao parapeito. Então, realmente, aquilo ali não fazia muito sentido e o caso seguiu sendo um mistério. O celular do Ray e os óculos dele foram encontrados, assim, bem perto do corpo, mas o mais bizarro era que nem o celular nem os óculos tinham um arranhão. Tipo, nada, gente. E o que é muito estranho, porque caindo, né, de uma altura dessas, a gente sabe que esses objetos iriam estraçalhar no chão. Mas não, eles estavam assim, a tela não tinha uma rachadura. Então aquilo ali só ajudou a aumentar ainda mais o mistério que tinha no caso. Eles então também acharam outra coisa muito estranha. O Hotel Belvedere, como eu mencionei, ele era um hotel muito frequentado, então eram pessoas entrando e saindo ali o dia inteiro. Funcionários, eram carros, toda hora gente passando. Então, como que ninguém tinha visto nada, gente? O irmão do Ray, ele disse que não é fácil assim entrar, não era fácil entrar naquele hotel. Ele tentou fazer isso, só que ele foi barrado. Porque o que acontece? Para o Ray ter acessado a área desse telhado, além dele ter que entrar no hotel, atravessar todo o saguão, ou seja, sem ninguém parar ele, o que o irmão dele não conseguiu fazer, ele teria que acessar as escadas que ficavam nos fundos do hotel. E antes dessas escadas tinha uma porta, e essa porta geralmente ela ficava trancada. Então, assim, os investigadores chegaram à conclusão de que obrigatoriamente o Ray ele estava acompanhado de alguém. Não tinha como ele ter acessado aquele local sem alguém ter entrado com ele, ter aberto aquela porta ou ter entrado por algum outro acesso do hotel que a polícia talvez não tenha descoberto. Mas, enfim, ele não tinha entrado ali sozinho e não tinha um ser vivo para poder contar a história. Ao analisarem as imagens das câmeras de segurança do Hotel Belvedere, os investigadores não encontraram o Ray em nenhuma imagem. Inclusive, a câmera do telhado, né, aonde os investigadores realmente queriam checar se o Ray tinha estado ali naquela noite, coincidentemente não estava funcionando. Oh, que sugestivo. Bom, pois é. Os investigadores, então, gente, eles se viram num beco sem saída. Não havia testemunha, ninguém tinha ouvido falar nada, as imagens das câmeras também não ajudaram. Na verdade, não podia nem confirmar se o Ray Rivera esteve naquele hotel naquela noite. Durante quase 2 semanas, não se falava em outra coisa na cidade. Todo mundo queria saber, né, o que tinha acontecido de fato, como que aconteceu aquilo com o Ray Rivera. A polícia, então, concluiu o caso como autoextermínio e, depois disso, ele esfriou. A questão era, não havia marcas de que ele tinha sido esfaqueado, estrangulado, baleado, nada.
ele tinha caído de um prédio em um buraco e a polícia, né, deu como autoextermínio e era isso. Mas assim, a família não aceitava de jeito nenhum mesmo. A Alison, ela chegou inclusive a falar, gente, pelo amor de Deus, como que uma pessoa tá aqui trabalhando em casa de boa, aí ela do nada, ela lembra, agora eu vou me matar, e sai correndo de casa e pula de um prédio? Tipo, não faz sentido nenhum. Ele tinha acabado de se casar, mudar de cidade, estava feliz no novo emprego. Eles pretendiam, inclusive, ter um filho. O Ray era novo, né, quando isso aconteceu. Ele tinha apenas 32 anos. Então, assim, nada do que a polícia falava tinha coerência para a família, amigos e familiares. Até que a Alison decidiu ir em busca de respostas que fizessem sentido. Ela procurou a médica legista do caso, que afirmou que a fratura na tíbia e na fíbula que Ray tinha não era compatível com a queda. Ela colocou a causa da morte como indeterminada e, com isso, o caso não podia ser encerrado. Quando o Ray ele ainda estava desaparecido, a Alison, ela procurou, na verdade, ela revirou a casa inteira em busca de alguma pista, né, que ajudasse a falar ou a, sei lá, dar uma dica ali de onde que o Ray pudesse ter ido. E enquanto ela estava ali procurando, ela encontrou, tipo, na verdade era um bilhete, só que num papel muito bem dobrado, bem dobradinho mesmo, que estava colado atrás do computador. Então, quando ela pegou esse bilhete e leu, que era, né, foi escrito com a letra do Ray, ali não falava coisa com coisa. Eram umas frases estranhas. Então, ela não estava entendendo nada. Ela pegou a primeira frase do bilhete e jogou no Google. E ali apareceu coisas relacionadas à maçonaria. Como ela ficou mais encafifada ainda, sem saber o que fazer com aquilo, ela então resolveu entregar para a polícia. A polícia passou, né, encaminhou esse bilhete então para o FBI, e o FBI disse que, embora sim fosse um bilhete muito incomum, né, que não fazia realmente sentido algum, aquilo ali não indicava nada em relação a autoextermínio ou alguma vontade que ele tinha ou algo que ele pretendia fazer, nada relacionado nesse sentido. Gente, tá chovendo horrores aqui agora, vocês desculpem o barulho, mas começou a chover aqui, menina. Então, assim, a gente vai continuando, mas foi mal aí se tiver muito alto o barulho. Bom, o que quer que tenha traído o Ray para aquele hotel, para aquele estacionamento do hotel, foi algo feito muito às pressas. Porque, tipo assim, ele saiu de casa de chinelo, né, igual eu mencionei, entrou no carro, estacionou de qualquer jeito, porque o carro estava de qualquer jeito. Então, assim, a impressão que dava é que ele tinha ido atender uma emergência. Mas com quem que ele foi se encontrar? A polícia, então, rastreou a ligação, né, para ver com quem o Ray tinha conversado naquela noite, mas, infelizmente, eles não conseguiram achar quem era a pessoa, porque a ligação ela saiu de uma central telefônica e não tem como rastrear naquela época, né, não era possível rastrear o ramal. Então, eles continuaram sem respostas. A empresa em que o Ray trabalhava, né, a Stansberry, ela proibiu na justiça que qualquer um de seus funcionários fosse depor. Então, assim, fica complicado, né, gente? Depois eles até negaram que fizeram isso, mas enfim, eles fizeram. O Porter, que era o amigo, né, e o dono da empresa, logo que o corpo do Ray foi encontrado, ele contratou um advogado. Então, assim, no mínimo esquisito. Em um caso como esse, seria preciso uma força-tarefa muito grande, com a influência de um grande júri, para que os funcionários da Stansberry fossem então intimados e obrigados a depor. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Antes da morte de Ray, aconteceram 2 episódios muito estranhos e que a Alison só foi, né, ligar depois. 2 dias antes dele, então, né, passar pelo que passou, aconteceu o que aconteceu, a casa dele, né, tentaram invadir a casa dele. Durante 2 noites consecutivas, o alarme tocou exatamente à 1 da manhã. Então, eles acordaram, foram lá fora verificar o que era, não encontrou ninguém. A polícia foi chamada nas 2 noites. Foi até verificado que uma das janelas realmente, né, tinham tentado entrar, mas não acharam ninguém. E a Alison, depois de que tudo isso aconteceu, ela chegou à conclusão que sim, que parece que estavam tentando tirar a vida do esposo dela. E aí ela imagina que o Ray, né, sei lá, talvez descobriu alguma informação, alguma coisa muito importante da empresa.
e por isso resolveram calar ele. A postura da polícia de Baltimore sempre foi de que o que aconteceu com Ray Rivera foi autoextermínio. O único policial que não concordava com esse posicionamento foi afastado do caso. A médica legista nunca encerrou o caso, porque a causa da morte segue como indeterminada. Para solucionar esse mistério, alguém que sabe o que aconteceu precisa falar. E muita gente certamente sabe o que aconteceu. Bom, a Alison e o Ray, eles foram para Baltimore com tudo e saíram de lá sem nada. O Ray sem a vida. A Alison sem o esposo, sem os planos de futuro, sem aquele casamento maravilhoso, sem a projeção de uma família. Então, assim, é muita coisa que se perde, sabe, gente? A morte de uma pessoa, quando um crime acontece, muitas pessoas são afetadas. Não apenas quem, infelizmente, perde a vida. Outras tantas pessoas ao redor também perdem muito. Muito mesmo. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é de extrema importância. Aqui tem vídeo longo toda semana. Tá lotado de playlist, gente. Corre lá pra maratonar. Redes sociais aqui embaixo para quem quiser me seguir por lá. Comenta muito para engajar. E a gente se vê então num próximo vídeo.